sabe? É estranho. Nunca sei o que dizer. Está fazendo bastante sol. Acho que agora deve ser 4h20, 4h10, por aí, sei lá. E caramba, velho. Quando a gente pensa que tem que fazer algo, parece que é mais difícil de fazer essa coisa acontecer. Estava ali dentro de casa agora há pouco e olhando os roteiros que eu tenho que escrever ainda, né? Comentei no outro vídeo. Tava olhando esses roteiros e enquanto eu olhava eles, pensava, pô, o que dá pra gravar? O que dá pra eu completar aqui pra continuar com a ideia? E daí só, terminar de desenvolver e gravar. Alguma coisa que desse pra gravar rápido, né? Já que vai sair um vídeo amanhã, que é quinta-feira, dia 8. E, pô, assim, tava olhando os temas, né, e tudo mais. E aí pensei, pô, cara, eu não sou daqui de Sinop, né? Isso é relevante? Talvez. Então eu pensei, e se eu falasse o quanto é difícil se mudar para outro lugar, sabe? Deixar as coisas para trás, ter que meio que construir tudo do zero. Vamos contextualizar. Vamos voltar então 5 anos atrás, mais ou menos 5 anos e algum tempinho. 5 anos atrás eu tava com meus 13 anos em São Paulo, vivendo a minha vida, estudando na escola, tinha acabado de ir pra 7ª série. Eu tava feliz, tava bem, sabe? Naquela época eu tava começando a tirar fotos na igreja. Tinha comprado a minha Sony, minha pequena Sony, que está guardada lá, minha DSC-H100. Mas, pô, cara, tudo isso começou, todo esse interesse que eu tenho por fotografia, vídeo, tudo isso vem de São Paulo, de muito tempo atrás. Dos vídeos do YouTube, especificamente, vem do YouTube de 2013 a 2016 ali, foi quando eu criei meu canal. Mas, no geral, muitas das coisas que eu sei hoje em dia, que eu tenho interesse hoje em dia, que eu gosto hoje em dia, vem muito do Pequeno Felipe, de tudo que o Pequeno Felipe gostava, de tudo que o Pequeno Felipe fazia. Vem tudo disso. E pensa assim, Pequeno Felipe tá tranquilo, foi pra escola, conversou com os amigos, viveu mais um dia, chegou em casa e os pais falaram, olha Felipe, estamos pensando em se mudar para Sinop. Onde? Onde que é? Sinop? Pô, cara, eu não fazia ideia de que lugar era esse. Até a gente vir pra cá. Aconteceu bastante coisa até a gente vir pra cá, na verdade. A gente conversou por algumas semanas, né? Mas os meus pais, eu não estava tão incluído porque eu tinha 13 anos na época. Mas a gente conversou um pouco, eles falaram com alguns outros amigos que viriam. E no fim a gente veio pra cá com alguns outros amigos de São Paulo. E um breve resumo sobre o que foi vir pra cá. Foi a busca por um lugar que estivesse em desenvolvimento, por um lugar onde você pudesse crescer junto com o lugar propriamente dito. São Paulo é uma cidade muito bem constituída, uma cidade muito antiga, então tudo que tem que estar lá, já está lá. Aqui é um lugar razoavelmente recente, é uma cidade mais jovem do que Mauá, onde eu morava. Mauá, se eu não me engano, tem entre 65 e 70 anos, 65 e 75, e Sinop tem entre, acho que 40 e 60, por aí. Sinop é uma cidade relativamente jovem, nasceu ali em mais ou menos 1980, 1970, se for por ali deve ter entre 40 e 50 anos, por ali. E cara, Sinop é uma boa cidade, né? Mas todas as dificuldades que você enfrenta quando você se muda para outro lugar, essas dificuldades são as piores, principalmente para quem não costuma se mudar, para quem sempre viveu em um mesmo lugar, com os mesmos amigos, sempre de uma mesma maneira. E é isso que a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Imagine a dificuldade. Felipe de 13 anos de idade, pô, tava no auge ali da infância, né? Chegando ali, pô, adolescente, pá, crescendo, fazendo as amizades, ia começar a se desenvolver mais, tudo isso. E aí
Pô, do nada. Se muda, pandemia fecha tudo 2 anos. Acabou o mundo, tá ligado? Pô, é complicado. E teve essa questão, né? A pandemia, cara, foi algo que dificultou ainda mais essa mudança e essa transição para outro lugar, porque não foi uma transição suave como eu acredito que poderia ter sido caso não tivesse tido a pandemia. Foi uma transição que, pelo fato de a gente veio em março de 2020 pra cá, e questão de talvez 2, 3 semanas, a pandemia simplesmente explodiu o planeta Terra. E todo mundo tá com Covid agora, se tranca em casa, não vai pra escola. E é isso, pô, comecei o ano em São Paulo, né? 7ª série, estavam implementando as eletivas, tema de outro vídeo no canal. Fiquei tem um mesinho lá, falei, ó, rapaziada, eu vou me mudar, tal, tudo mais, pá. E eles falando, pô, velho, paia, tá ligado? Suave, mas é isso aí, né? Todo mundo me apoiando, tudo mais. Pô, me mudei, falei, tá, pelo menos vou conseguir começar a escola, encontrar novos amigos e, sabe, segue a vida. Aconteceu, mas coisas assim acontecem. Mas aí começou a pandemia, a gente ficou trancado em casa. Enfim, até eu começar a fazer bons amigos mesmo, demorou 2 anos e meio, algo assim. Eu até cheguei a conhecer alguns nesse meio tempo, tem o Gabriel, que o Gabriel é um dos que virou meu amigo mesmo. Só que, pô, cara, foi 3 anos mais ou menos até a gente ter um bom nível de intimidade e de amizade boa, né? André também, mas o André é mais recente, de 2 anos pra cá, aí já não tinha mais pandemia, não tinha mais nada. Mas, pô, cara, essa questão de pandemia deixou muito fechado a conhecer só as pessoas que podiam estar perto de mim, sabe? O pessoal da igreja, que a gente tinha os cultos durante a pandemia, eu ajudava fazendo as lives e tudo mais, e o Gabriel tava lá normalmente, ajudava também. E acabou que a gente criou esse vínculo mais por conta disso. E a questão da escola, isso veio muito depois. Só depois de uns 2 anos, mais ou menos, na pandemia, começou em agosto, que a gente voltou a ter as aulas, em agosto de 2022, se eu não me engano, que a gente teve algumas aulas com 2 grupos diferentes, né, grupo A e grupo B, que aí separava metade da sala para ir até um certo dia da semana e até outro certo dia da semana, e a outra metade da sala. Eu não sei se era muito eficiente para evitar o contágio, a contaminação, não sei se era muito eficiente, mas é isso aí, faziam, então tá jóia. Voltei no 8º ano ali pra escola, com essas aulas sendo divididas por grupos, né? Consegui fazer alguns amigos, conhecer algumas pessoas bem legais, mas a maioria delas não tenho como grandes amizades, sabe? Toda essa questão de vir de um lugar, vim de São Paulo, que, né, grande cidade, de já ter amigos de muito tempo, né? Pô, 13 anos em São Paulo. Nasci em São Bernardo, morei em Mauá minha vida inteira, até os 13, e aí do nada se muda, fecha a pandemia, acaba com tudo, né? As grandes amizades que a gente tinha em São Paulo ficaram pra trás. Alguns a gente perdeu a comunicação, mas sempre dava um jeito. Bem, é uma história muito grande, se eu for ficar contando, né? Então vamos aos pontos principais, que as dificuldades de se mudar, né? Que é o ponto. Cara, a maior dificuldade é fazer das amizades, sabe? Criar esses laços que a gente faz com o tempo. São coisas realmente criadas com o tempo que a gente perde quando a gente se muda. Eu tinha grandes amigos em São Paulo. O Marcos, que estudou comigo desde a 3ª série. Guilherme, conheci ele acho que na 6ª ou 5ª série e a gente virou grandes amigos. Teve muita gente que foi amiga no caminho e aí a gente parou de se falar, perdemos contato, coisa assim. Mas os que mais permaneceram ali foi o Guilherme e o Marcos. Todos esses laços que demoraram anos para ser criados, né? Se conhecendo, saber quem é a pessoa, conhecer cada aspecto daquela pessoa, né? Principalmente por você estudar com ela. Tudo isso, quando você se muda, fica pra trás. Você perde isso, principalmente ali 2020, era uma época que eu não era tão conectado assim. Então, eu não tinha o costume de manter tanto contato por redes sociais como eu faço hoje. Então, você chega num lugar novo, sabe? Pô, 13 anos ali, a criança com 13 anos, ela precisa ter amigos, ela precisa ter com quem falar, ela precisa ter experiências. E o fato de estar numa pandemia
por 2 anos me fez sair da pandemia com 15 anos. Com 15 anos sem ter praticamente nenhuma experiência a mais de muitas relações interpessoais, a não ser com pessoas conhecidas ou que estariam no mesmo ambiente que eu, ligadas às mesmas coisas que eu. Então tudo isso acaba que vira uma dificuldade depois por conta justamente da falta dessas relações, dessas coisas que fazem, sabe, meio que criam essa maturidade que a gente precisa ter. E aí o Felipe com 15 anos voltou às aulas, fez alguns amigos. Primeiro ano fiz mais alguns amigos. E amigos assim, bons amigos, são poucos os bons amigos que a gente faz. Os amigos que você sabe compartilhar realmente coisas importantes sobre você. Tanto que poucos bons amigos que eu tenho hoje, se dá pra contar nos dedos, 2, 3 no máximo. E tipo, amigos que você tem pessoalmente, que eu acho que é o que conta mais. Porque, tudo bem, ter bons amigos. Eu tenho bons amigos em São Paulo, que eu posso contar coisas pra eles. Mas a questão justamente é você ter amigos que você pode ver, que você pode olhar nos olhos e falar algo, sabe? Que ele tá na sua frente pra poder te dar uma recomendação, te dar um conselho. Isso pra mim faz toda a diferença. E justamente ter essa mudança fez isso ficar em falta por um bom período. Eu, na verdade, nem sei como desenvolver muito, né? Tanto que esse vídeo tá sempre voltando ao mesmo ponto, né? Que são as amizades. Mas é porque justamente eu me mudei sendo muito jovem. E pra uma criança com 13 anos, adolescente ali, criança, as amizades são um ponto muito importante. Porque é isso que molda a personalidade e ajuda a crescer, sabe? Com essa idade, pelo menos eu nunca fui muito de falar com os meus pais sobre as coisas. Mais tipo relacionamentos, tudo isso que, pô, na época me importava muito, né? Mas eu nunca fui muito de falar disso com os meus pais, sempre falava com os meus amigos. E isso me ajudou durante muito tempo, falar com eles pra, tipo, pô, saber, pô, cara, isso, devia fazer, não devia, tal. Todas essas questões. Assim, é um vídeo mais pessoal esse. Acaba que fica um tema muito simples também, um vídeo muito simplista por conta de não ser algo muito relacionável. Eu não sei exatamente se seria relacionável ou não, talvez por alguém seja, mas é algo muito mais pessoal que até pode ser um pouquinho relacionável por conta de mudanças, né? Tudo isso, tudo mais. Mudança na questão de literalmente ir de um lugar para o outro, né? Mas assim, eu não espero que muitas pessoas vejam esse vídeo, não espero que muitas pessoas entendam o que eu digo, mas é isso. Eu sou o Felipe, isso daqui é uma pedra e semana que vem deve ter mais um vídeo, tá joia? Não pedi like, então não precisa deixar like, não precisa se inscrever, só compartilhe o vídeo. Caso você tenha se identificado, alguma coisa assim, comenta aí embaixo, conta como é que foi sua experiência de se mudar para algum lugar, que talvez eu reconheça também, talvez eu me familiarize com você, eu entenda a sua situação. Mas é isso, muito obrigado. Novamente, eu sou o Felipe, isso é um microfone de lapela, sem fio, e eu vou pra lá.